Portugal durante anos foi vendido como o destino perfeito. Mesmo idioma, qualidade de vida, portas abertas. Mas algo mudou. Muitos brasileiros hoje em dia estão fazendo o caminho inverso, estão indo embora. E a pergunta não é só por quê. A pergunta certa é: que Portugal está se tornando e para quem? Então, galerinha, tás bem? Rogério aqui na área, trocar uma ideia sobre os imigrantes que estão decidindo ir embora, de Portugal, não só para a Espanha ou voltando para o Brasil, vários outros países que dão oportunidades melhores que Portugal. Todo mundo sabe que nos últimos anos se criou uma imagem de Portugal, que Portugal era o país ideal, principalmente na internet. Eu sempre vou bater nessa tecla aqui, porque sempre eu vou falar dos influencers que enganam as pessoas. Não adianta. Eu bato nessa tecla quantas vezes precisar. Vídeos, anúncios, propagandas. Quando eu tava no Brasil, principalmente, eu via sempre um banner grandão assim, visto para Portugal, viagem para Portugal, trabalhos em Portugal. Então isso, eu não vou mentir para vocês, é uma coisa que atrai muito a nossa atenção, principalmente quando a gente decide que quer mudar. Aí que começa a aparecer as coisas, Só que pouca gente fala o que acontece depois que o avião pousa em Portugal. O chamado choque de realidade. Mesmo pra gente que vem preparado, o choque é grande. Aluguéis em cidades grandes como Lisboa ou Porto tá chegando a 17 euros por metro quadrado. Preço de habitações subindo a 200% entre 2014 e 2024. Só que a única coisa que não acompanhou foi o salário. Resultado, mesmo você trabalhando muito, muita gente não consegue viver com estabilidade. E aí vem a frustração. Outro ponto pouquíssimo falado. E é pouco falado por quê? Porque se é falado, assusta as pessoas, Então eles falam pouco disso. Que é brasileiros que chegam com a formação superior, mas não conseguem exercer suas profissões. Por quê? Burocracia na validação de seus diplomas, barreiras no mercado de trabalho. Resultado, engenheiros viram atendentes ou viram TVDE. Não que tenha algum problema nessas profissões, galera? Mas você estudar 5, 6 anos da sua vida e aí você vem para outro país para exercer a sua profissão e não consegue exercer a sua profissão por dificuldades que eles impõem para você, eu acho que você que estudou tanto tempo não vai querer passar por uma situação dessa, E aí profissionais qualificados vão para subempregos. E aí fica uma pergunta: quem é altamente qualificado vai aceitar um dos menores salários da Europa? Em junho de 2025, cerca de 34 mil habitantes foram notificados, incluindo aproximadamente 5 mil brasileiros. Ao mesmo tempo, o discurso político ficou mais duro contra a imigração. Deixaram atrair para cá toda a gente, entrar de qualquer maneira, receber subsídios da segurança social e chamar ainda aos outros a dizer assim: venham, porque mesmo que estiverem ilegais, os vossos filhos nascerão legais em Portugal. Não! O nosso sangue não se compra! É nosso! Não se compra! E aqui entra uma questão sensível. Será que partidos como o Chega criaram esse sentimento ou apenas deram voz ao que já existia? Quando o discurso muda, o comportamento também muda. Relatos de xenofobia aumentaram. Até bullying contra as crianças brasileiras estão fazendo na escola. Aí a gente fica com aquela sensação de peixe fora da água, aquela sensação de não pertencimento. Aí eu deixo uma pergunta: Portugal é acolhedor? Para muitos, já não tanto. Existe um padrão histórico na política. Quando há problemas estruturais, o que faz? Cria-se um inimigo comum. E como que faz isso? Começa a apontar o dedo para alguma coisa e acha pessoas que concordem com o mesmo pensamento, e aí a distração está feita. Hospitais lotados? É culpa do imigrante. Falta de moradias? É culpa do imigrante. Mas a pergunta que raramente é feita é: por que não expandir os serviços? Por que não expandir a infraestrutura? Simplesmente porque isso dá muito trabalho. É mais fácil apontar um culpado. Agora vamos olhar para os números. Portugal tem cerca de 10,7 milhões de habitantes e aproximadamente 1,5 milhão de imigrantes. Isso dá aproximadamente 15% da população. Estados Unidos, que é bem maior, tem 14%, para você ter noção. França tem cerca de 7 a 8 milhões. Ou seja, Portugal não é um caso isolado. Mas Portugal tem um detalhe importante: a população é envelhecida. Isso ninguém pode negar. Para sustentar o sistema sem imigração, teria que ter um cenário irreal.
cada casal teria que ter 4 filhos e aguardar 30 anos para poder entrar no mercado. Só que aí tem um problema, a economia não espera. O imigrante está aqui para resolver o problema de hoje. E agora acontece algo curioso. Não é só os imigrantes que estão indo embora. Os próprios portugueses estão emigrando. Em 2023, cerca de 70 mil portugueses emigraram. Ou seja, Portugal não está apenas perdendo estrangeiros, também está perdendo a sua própria população. Muitos brasileiros estão voltando com a ajuda do governo europeu. Mais de 81% dos beneficiários são brasileiros. Até quem está legalizado está saindo? A resposta é simples. Porque passou a não valer mais a pena. Um ponto polêmico e necessário. Existe um argumento comum. Imigrantes vivem de subsídios. Você já deve ter ouvido isso em algum lugar, ou rádio, ou televisão, ou principalmente na política. Mas dados servem para mostrar a verdadeira realidade. Cerca de 45% dos portugueses contribuem ativamente, enquanto os estrangeiros, cerca de 65% contribuem ativamente. Então, mais uma pergunta para você. O problema é realmente econômico ou é a percepção? Agora, antes que alguém diga, Portugal está cheio demais, vamos colocar em perspectiva. Portugal é muito menor que muitos estados brasileiros. Sim, há pressões nas cidades, mas isso é consequência de concentração urbana, falta de planejamento e turismo em massa, e não apenas imigração. Outro argumento que esse argumento aí nem vale levar em consideração, que é volta para o Brasil, e muitos estão voltando, não porque foram mandados, porque perceberam que Portugal não está valendo a pena. E essa é exatamente a questão. Portugal ainda é um bom país, não para todos, mas já não é o mesmo projeto de vida para muitos brasileiros, entre custo de vida alto, dificuldade profissional e mudanças no clima social. E mais uma vez, o sonho está sendo reavaliado. E talvez a pergunta final não seja sobre brasileiros, talvez seja sobre Portugal. Portugal quer ser um país de portas abertas ou um país que só percebe o valor dos imigrantes quando eles vão embora? E você, o que acha disso? Sobre isso tudo, sobre esse tema de imigração, de muitos brasileiros estarem indo embora? Você acha que Portugal pode ser prejudicado por causa dessas atitudes, por causa de sempre estar complicando pro lado do imigrante, mesmo o imigrante estando aqui para contribuir com o país, para ajudar o país a crescer? Deixa aí no comentário a sua opinião. Se você chegou até aqui, ao final desse vídeo, escreve aí para eu saber que você chegou. Escreve eu cheguei, para eu saber que você foi até o final. Se não é inscrito no canal, se inscreva para estar acompanhando os vídeos aqui do canal. Deixa o teu like também e até a próxima. Falou!